Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo jóia? Vamos lá, vamos bater um papo aqui. Não é novidade que eu não tenho nada preparado, não tô com nenhum papelzinho aqui escrito, stop, vou falar primeiro, não tenho. Desculpem. Para quem é bem organizado, assim, quando vão fazer esses tipos de coisas, tal, apresentações, geralmente eu sou assim. É interessante, é legal, deixa eu fazer essa observação aí. No trabalho, eu sou a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo, na parte da psicanálise, né? Paralelo, na verdade, né? Eu também presto serviço para a empresa. E às vezes eu tenho que fazer apresentações, pesquisa de mercado, análise de concorrência. E geralmente eu sei o que eu tenho que passar, mas eu não consigo preparar. Então eu vou considerar como defeito, porque eu acho muito bom quem faz. Mas geralmente eu não preparo. Eu sei o assunto que eu tenho que passar, mas geralmente eu não tenho primeiro vou falar disso. Então, muitas das vezes, eu não vou falar que eu não consigo passar as coisas com clareza. Eu consigo, né? Sempre falando em termos de trabalho, mas eu sei que quem prepara, teve uma dedicação ali, então não tem por que não reconhecer. Então, é interessante isso, né? Então é uma coisa no aspecto da minha vida que muitas vezes onde eu tenho que aplicar um ponto de vista mais demorado, bem mais explicado, eu não consigo preparar tópicos, tá? Então volto a falar, encarei isso como um defeito em mim, porque eu acho que seria muito legal fazer, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando saía aqueles vídeos, né? Quando saía aqueles vídeos bem legais, espero que tenha até mais, no canal Mormonismo Sem Censura, do meu amigo Marcelo. Marcelo, até um alô para você, preciso mandar umas mensagens para você, faz tempo que a gente não bate um papo, né? E a gente estava até trocando WhatsApp uns tempos atrás, mas é muito correria, tanto para lá quanto para cá. Mas esses vídeos do Mormonismo Sem Censura, por isso que muita gente gosta, muito bem pautados. Quem vê os primeiros vídeos do Mormonismo Sem Censura, até os que eles entrevistam, muito bem pautado. Quando eu fui entrevistado, né, que foi acho que 2 ou 3 partes de entrevistas, super bem conduzido, sabe? Primeiro vamos falar sobre esse tópico, depois disso da sua saída da igreja, então, e olha, muito bem preparado, olha os vídeos quando tem as instruções, né, no Mormonismo Sem Censura. Então eu tiro o chapéu para quem consegue fazer uma coisa bem elaborada assim. E o meu negócio é mais instintivo, então eu venho, instintivo mesmo, eu venho e falo, então fica um pouco mais aberto, aí as pessoas também caem matando, e com toda a razão. Mas quanto rodeio, né? Você dá a volta para fala, e só vai talvez falar o que você quer lá no final. É o meu jeito de ser, por isso que eu falo, se você gosta da minha maneira de ouvir a minha maneira de falar aqui, então fico muito feliz e agradeço demais. Mas se você realmente não tem paciência nenhuma para ouvir alguém como eu falando, não ouvir, né, alguém como eu falando, então sinto, não quero machucar seus ouvidos. Se quiser permanecer, permaneça, mas se estiver te doendo muito os ouvidos, né, você também tem as falhas no português, não sou professor de português, né, tento sempre falar corretamente, mas às vezes até brinco, se você quer saber sobre português, vai ver vídeos do professor Pasquale, né? Mas brincadeiras à parte, pessoal. Eu preciso preparar mais as coisas, fica mais legal. Só que, poxa, olha esse momento, por exemplo. Eu poderia estar aqui com tópicos. Olha, vou dar uma introdução aqui no podcast sobre isso. Mas só vem na cabeça, eu vou lá conversar com o pessoal, entende? E eu sei que eu tenho coisas para passar, assuntos importantes, vamos fazer de qualquer forma, né? Mas vamos lá, né? Aí as pessoas vão falar, mas quanto rodeio? Essa é a introdução. Foi o quê? Quase mais de 4 minutos de introdução? Mais de 4 minutos de introdução, mas é assim mesmo, né? Eu fiz um podcast sobre a Lucy Mack Smith, da mãe de Joseph Smith, e falei que é muito negligenciada a história da mãe de Joseph Smith na Igreja Mormon Sud, da qual a gente fala aqui, né? Porque, poxa, se for ver, o que a mãe do profeta da restauração disse num livro a respeito da vida dele, deveria ser uma escritura padrão da igreja, pô. Quem escreveu foi a mãe né? Então é muito negligenciado. Eu mesmo fui saber a existência desse livro só depois da saída da igreja. Olha que loucura! Eu sei, quem estava na igreja, como você não chegou até mim.
E não fala muito sobre isso. Eu não ouvi. Talvez você mora numa região que uma ala, uma estaca que falava bastante. Eu não. Então, por isso que eu falei, eu preciso destacar isso, né? E tinha batido um papo com o Paulo Sena no canal dele sobre a Ema, que também tem uma história muito negligenciada. Ela não é só aquilo que é levantado, e também pintam ela de monstro, né? Depois que Joseph Smith morre. Então, é muito complicado isso. Então, precisamos falar sobre isso. Sabe por quê? As pessoas vão entrando na igreja e só começam a ver o que é apresentado, os enlatados. E se o trabalho do Mormova serve para alguma coisa, talvez fazer com que alguém fale assim, você pode até entrar na igreja mormon porque você quer, gostou e quer ficar lá. Mas às vezes, se você falar assim, parece que eu consigo pensar um pouquinho mais fora da caixa e estudar um pouquinho mais por mim mesmo algumas outras coisas para testificar se é sério mesmo, tal, se é assim como estão me apresentando. Então, se esse trabalho desse podcast serve para alguma coisa, que sirva então para que você tenha o desejo de pelo menos começar a pesquisar. Não quero ouvir nada do que esse raio desse fucking Paulo fica falando no podcast. Não estão me dê ouvidos. Mas se servir pelo menos para fazer, mas vou pesquisar por mim mesmo. Se você pensar assim, tá ótimo. Entendeu? Não dê ouvidos, acredite em mim, nada. Mas pelo menos vá atrás então. Acho que é muito legal se pelo menos despertar o interesse e você fala, deixa eu dar uma olhada. Os missionários estão te apresentando? Mas eu ouvi esse cara do podcast, mas vou pesquisar por mim mesmo. Vai. Já estou na igreja há muito tempo, mas vi esse cara do podcast aí, vou pesquisar por mim mesmo. Nada que ele falou, mas vou pesquisar. Vai, se servir para te um incentivo, para que você entenda um pouco mais os arredores do que estão te apresentando, tá ótimo, tá? É legal, poxa. A gente deveria fazer muito isso na nossa vida, viu? A gente deveria fazer muito isso na nossa vida. Por isso que vou dar um exemplo para vocês. Conheci tal pessoa, tal, conheço os entornos. Estou interessado em trabalhar naquela empresa. Conheço os entornos, pode te ajudar. A informação é muito importante hoje em dia. Então, tá vendo? Conhecer os entornos, e principalmente de uma, entre aspas, religião, Você vai entregar a sua vida, geralmente uma religião, tal, uma seita, seja lá o que for. A pessoa vai entregar parte, se não toda a sua vida. Entregue para que seja dirigido de acordo com os ditames daquele lugar. Então, nada mais justo do que você falar assim, deixa eu colocar à prova aqui algumas coisas e realmente ver se é isso mesmo. Se realmente é isso mesmo. É ou não é importante? Então, por isso que eu digo para você, dá uma olhada nas coisas, dá uma olhada. Seja mais curioso, né? Deixa eu dar uma olhada aí, Sabe, aqui é complicado. Você vai lá, por exemplo, perguntas que já me fizeram para renovar minha recomendação para o templo enquanto ativo na igreja. Olha, você está, como é que falava? Pesquisando em fontes fora das oficiais da igreja, materiais. Aí você tinha que falar, não estou não, só o que a igreja mostra. Já me perguntaram isso, nem lembro se era isso uma pergunta, mas já me perguntaram. Cada um tinha ali sua maneira, né? Um líder e tal, eu colocava seu entendimento ali e perguntava. Então até isso eu já fui cobrado. Então você fica assim, não vou começar a ver, não vou ver nada fora dos canais oficiais, até que você fala, preciso, é necessidade, cara, é necessidade. Dá uma bisoiadinha, não tem problema nenhum. Isso que é um equívoco muito ensinado na igreja mórmon, que é um pecado pesquisar fora dos canais oficiais. Encaram dessa forma e eu não estou pegando leve. Chega lá numa aula, mas eu pesquisei num lugar e vão falar, mas é da biblioteca da igreja? É algum livro da igreja? Não é? Então é, hein? Tá vendo? Já tinha até meio olham torto para você se você falar que viu algo fora. Pegar um historiador sério, mesmo que seja renomado. Mas não é da igreja, né? Poxa. É complicado tratar como errado procurar fora do canal. Por quê? Se for verdade, pode ser qualquer lugar que eu vou olhar. Eu vou retornar com a informação de que é verdade mesmo. Uma pesquisa séria, um estudo sério vai te mostrar isso. Então, é importante isso, tá? Querendo ou não, é um papo legal que a gente está falando aqui, tá? Queria vir falar com você de qualquer jeito hoje e logo vai ter outros episódios, a gente vai bater um papo legal também com mais informações, tá? Obrigado por ouvir esse podcast, a gente se vê na próxima, até mais, tchau.